pessoal, então nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ainda no primeiro item, que é fazer o bem sem ostentação. Tá? Na semana passada vimos o item 1 e 2, hoje vamos ver o item 3, onde Kardec, comentando aquelas passagens de Jesus, onde Jesus diz, não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda, Kardec comenta o seguinte: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Isso aqui, pessoal, é porque o nosso ego, ele é muito astuto. Ele se infiltra em qualquer terreno que a gente deixar ele se infiltrar, né? Então, muitas vezes, no próprio caminho espiritual, o ego também se infiltra, né? A gente vê hoje muitos, vamos chamar mestres espirituais, não estou achando uma outra palavra aqui agora, ou pelo menos instrutores espirituais, que se envaidecem do seu avanço no caminho espiritual, né? Que se tornam assim uma espécie de celebridade, né? Que curtem ser celebridade, porque se tornar celebridade às vezes se torna por uma consequência natural, como por exemplo o Dalai Lama, que é super humilde e é conhecido no mundo inteiro, né? Mas porque realmente é um ser que emana uma compaixão assim que chama a atenção, não tem como não chamar a atenção, né? Uma inteligência, um treinamento monástico, né? Colocou ele num patamar muito alto, né? Mas tem pessoas alguns que se auto-intitulam mestres espirituais e que curtem assim o fato de se tornarem celebridades, de serem, né, adorados por seus seguidores. Então, esses não estão aqui ainda, esses ainda estão muito aquém, vamos dizer assim, no caminho, porque Jesus já falou que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Aquele que faz o bem e acha que está fazendo algo de extraordinário, ainda está distante da iluminação, porque o ser iluminado é como Jesus, ele faz o bem de forma, porque isso é natural, não tem outra forma dele ser. O próprio Dalai Lama, né, ele está sempre com aquele olho procurando onde é que ele pode trazer uma contribuição, né? Às vezes ele vê ele gosta muito de ciência, né, muito estudioso também. Depois que se exilou do Tibete, ele se apaixonou pela ciência ocidental, né, tem uma mente muito aguçada, né? E aí ele gosta especialmente da área de neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, porque aí tem muita conexão com a questão da meditação, né? Então toda vez que tem os neurocientistas que querem fazer algum encontro e tal, ele está lá participando para dar a contribuição dele, para mostrar a visão, né? A visão de um meditador, né? De um meditador avançado, né? Daquelas descobertas que os neurocientistas estão fazendo. Então isso é natural nele, ele não faz isso porque agora eu vou aproveitar, porque olha só, né, todo mundo vai estar lá, vão me filmar, vão fazer isso, vão não sei o que. Tanto é que a gente não vê ele aparecer muito assim, ele aparece aqui e ali, mas ele não fica o tempo todo, né, na mídia, né? Mas ele faz por quê? Porque é natural isso nele, ele tem realmente interesse nisso, né? Ele encarna aquele preceito budista de trazer benefício aos seres. Qualquer oportunidade que se apresente de trazer benefício, seja um esclarecimento, seja um consolo, né? Seja a defesa, por exemplo, da paz, né? Seja intervir para que um país não agrida o outro, alguma coisa, ele viu a oportunidade e ele tenta trazer benefício. Mas é natural, não é com ostentação, muito pelo contrário, é com discrição. É isso que esse ensinamento do Evangelho nos traz, né? Que para a gente avançar no caminho, a gente tem que ser o mais discreto possível, né? Tem gente que fala, é o orgulho, né? Tem gente que fala, estou orgulhosa disso que eu fiz. Exato, exatamente. Então quem é que fala isso? É o ego, né? Quando o ego está superado, acabam essas frases, né? Não há... Jesus, por exemplo, ele não tinha orgulho, ele estava feliz porque fez o que tinha que fazer,
né? E quando termina o último suspiro, ele diz: obrigado, meu pai, porque tudo está consumado. Então ele agradece apenas porque se consumou um projeto que vinha de milênios anteriores, ele já vinha sendo anunciado há muito tempo, né? Há mais de 1000 anos ele vinha sendo anunciado por profetas das mais diversas origens, né? Tanto é que os reis magos, quando viram os sinais no céu, falaram: opa, chegou, aquele que a gente está esperando chegou, e foram lá para oferecer presentes para eles, né? Mas não porque ele quisesse aparecer, né? Ele veio porque ele foi um grande sacrifício encarnar, imagina, né? Se a gente vivesse nessas paragens celestes, vinha aqui para o planeta há 2000 anos atrás, porque hoje já não está muito bom, imagina naquela época, que não tinha lei para proteger a mulher de feminicídio, né? Que o rei abusava das súditas e não tinha punição nenhuma, né? Não tinha ninguém para restringir o poder temporal, então era ainda pior, né? Isso também se estendeu, né? Os escravos com os coronéis, né? Sim. Ainda isso já aqui, né? Mais recente, né? Até o século XIX a gente tinha, né? Escravos aqui no Brasil. Que, aliás, é um dos grandes karmas coletivos do nosso país. A gente ainda paga por eles, sabia? Essa violência toda que nós sofremos ainda é, em boa parte, fruto da escravidão. Porque quando os escravos foram libertos também, ninguém, assim, libertaram, e aí? Eles vão fazer o quê? Vão ganhar a vida como? Né? Além do que o preconceito enorme que existia contra a raça negra por ela ter sido, ao longo do tempo, sempre escravizada, né? Então, até hoje, a gente ainda não resolveu esse problema, né? E por isso, coletivamente, nós ainda pagamos o preço dessas nossas ações como, né, karma coletivo. E o Kardec segue dizendo assim: aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Então aqui ele está falando isso, né? Que quando nós estamos muito ligados a ostentar a nossa suposta elevação espiritual, é porque nós ainda estamos muito vinculados à materialidade, né? A gente ainda quer palma, a gente quer plateia, quer aplauso, né? Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados? Que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam sequer uma moeda? Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta a receber, senão a punição do seu orgulho. É importante a gente perceber que Kardec também usa muito a linguagem figurada, né? Porque quando ele diz assim, que aquele que quer o elogio dos homens já recebeu a sua recompensa, ele quer dizer assim, a pessoa que ainda está presa a isso, ela não está promovendo uma real elevação interior, então ela não vai ter a recompensa de avançar para estágios espirituais mais elevados, né? É muito importante a gente entender isso, que a doutrina espírita, ela despersonaliza essas coisas, quer dizer, não tem Deus ali pagando, né, recompensa, olha, vem cá, você toma, né? Isso são figuras, para a gente entender que quando nós nos despimos dessa necessidade de sermos admirados, ainda que pelo bem que nós fazemos, significa que as nossas vibrações se elevam e naturalmente um bem-estar surge. Um bem-estar que a gente antes não experimentava quando ainda estava preso a fazer com que nosso ego fosse admirado, né? É essa sensação de libertação e de leveza que ele chama de recompensa, né? Então isso tudo aqui é uma linguagem figurada. E Kardec segue dizendo que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar um pedaço, atentando se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Isso aqui parece com uma piada que eu já ouvi várias vezes, não sei se vocês conhecem, que a pessoa chega e fala assim: eu sou uma pessoa que possui todas as virtudes, mas dentre elas a principal é a modéstia. Então é isso aqui que ele está falando,
né? É aquele que, né, que quer destacar, inclusive, ostentar a sua própria modéstia, o que é um total paradoxo. Na tradição chinesa, tem o livro do Xing, que algum de vocês conhece. Esse livro ele tem 64 figuras. A figura que representa a modéstia, a montanha está embaixo da terra. Que lembra muito o que Jesus fala: aqueles que quiserem ser elevados, se rebaixem. E aqueles que se rebaixarem serão elevados. Os últimos serão os primeiros. Está tudo relacionado a isso. Eu acho essa imagem chinesa muito, muito interessante, né? A figura que representa a modéstia, na visão da sabedoria chinesa, a montanha está embaixo da terra. Não é aquela montanha que tenta subir lá, né, nos cimos, nos picos, né? E, inclusive, dentro da própria sabedoria chinesa, os mestres dizem assim, que nós deveríamos preferir os vales e os lugares mais baixos, porque eles têm água e um ar puro para se respirar, enquanto os topos das montanhas são frios, inóspitos, né? Difíceis de habitar, né? Para mostrar como que o orgulho nos leva a estados interiores desconfortáveis, né? Estados interiores desconfortáveis. E só lembrando, a sabedoria que é antídoto para o orgulho é a sabedoria da igualdade, que a gente já estudou aqui num desses sábados, né? E aí, Kardec segue: se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Porque os homens também, quando percebem assim que aquela pessoa, né, que diz, eu tenho muitas virtudes e a modéstia é a que se destaca entre elas, a gente ri, né? Então, próprios homens se depreciam. Imaginem do ponto de vista da elevação espiritual, que valor tem isso, né? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Isso aqui, pessoal, eu vi uma vez a entrevista de um psiquiatra que falava na Rádio CBN, ele faleceu, o Dr. Gicovati. Não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de ouvi-lo, né? Ele tinha muita coisa muito sábia, né? E ele dizia assim, a pior coisa que uma mãe pode fazer com um filho é chegar, né, para ele uma hora que ela estiver chateada com ele e dizer assim: eu me sacrifiquei tanto por você, você me deu tanto trabalho, né? E agora você me paga dessa forma. Porque ele disse que isso é a pior coisa, porque a mãe é aquela figura onde a gente sente um acolhimento incondicional, né? Aquela figura que a gente imagina assim, nossa, eu devo ter sido uma felicidade na vida dela, né? Mas não, quando ela fala assim, é como se eu tivesse sido assim um super peso, né? Uma coisa. E ele diz que isso partindo da mãe, né? Devido às ligações umbilicais que a gente tem com a mãe, kármicas, né? Isso tem um peso muito grande. Ele diz que isso faz um mal psicológico muito grande. Isso causa desequilíbrios psiquiátricos, muitas vezes, dependendo da fortaleza interior ou não da pessoa, muito grande. Ele diz que é da pior coisa, é pior até do que uma surra bem dada, entendeu? Porque assim, poxa, ela se sacrificou, quer dizer que eu não fui uma alegria da vida dela, é isso, é a mensagem que está sendo transmitida. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Aqueles que trazem benefício para os seres, cuidei de você, dei roupinha, né? Dei papinha e tal, mas foi um sacrifício, né? Foi super difícil. Ele está dizendo, pior ainda, é isso que Kardec está dizendo, isso é pior ainda, né? Melhor até não ter feito nada, né? Porque faz com que pese sobre o outro uma espécie de uma dívida, né? Uma dívida impagável. Para este não há nem recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que sequem proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o machucaram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. Esse exemplo que eu peguei aqui do Dr. Gicovati, da mãe, é a mesma coisa, é como se ela colocasse, assim, por água abaixo, vamos dizer assim, né, para usar uma linguagem popular, todo o bem que ela fez, porque transformou todo o bem num mal, num superpeso, né? Ou seja, aquilo não foi feito de coração puro, né, de coração aberto, aquilo foi feito pensando numa recompensa futura. Eu tive a oportunidade de ouvir, principalmente no interior, mas até aqui mesmo, nas cidades grandes, né, mães falando assim: nossa, você não vai ter um filho, quem vai cuidar de você na velhice? Então, é quase assim, eu já vou
ter o filho já pensando né, que eu vou precisar de alguém na velhice, então já tem uma utilidade, né? O Lama chama isso de relação utilitária, né? Enquanto a gente tiver relações utilitárias, pensando na utilidade que o bem que nós estamos fazendo vai ter para nós estamos muito longe ainda do amor verdadeiro que Jesus apregoa, né? E aí Kardec conclui: a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Então, às vezes, é melhor a gente oferecer a oportunidade de serviço para uma pessoa do que dar uma esmola, porque a pessoa vai se sentir, você vai satisfazer a necessidade material dela e vai elevar a autoestima, que é o mais importante. Ela vai se sentir útil, né? Então você resolve duas coisas juntos, né? A questão interior e a questão exterior. É o dar o peixe, né? E ensinar a pescar. Se você ensina uma pessoa a pescar, você está libertando ela pro resto da vida. Ela não depende mais de ninguém que vai pescar para ela. Ela mesma vai lá e pesca, pega o peixe dela e come. É exatamente isso que quer dizer esse ditado, né? E aí ele segue dizendo: ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício, evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa mensagem de hoje, porque aqui a nossa mensagem era perdão, remédio santo, né? Mas tem gente que fala assim: olha, você me fez isso, mas eu te perdoo, eu sou uma pessoa de coração bom. Tipo assim, né? Você valoriza a ofensa da pessoa, né? Essa ofensa foi muito grave, mas eu tenho um coração maravilhoso, eu sou uma pessoa, né, né, um espírito elevado, um espírito superior, então eu vou te perdoar. Aí isso é que Kardec está dizendo aqui, né? Que é também, além de um orgulho, uma humilhação, né? Você não está perdoando ninguém, na verdade, você está se exaltando, né? Está tentando ostentar o próprio perdão, né? E aí ele continua: ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que seria o contrário disso que nós estamos dizendo, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, né? O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo um beneficiado, em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Nessa conclusão é muito bonita essa parte, quando ele fala assim que as pessoas que realmente têm a habilidade de serem generosas de forma natural, elas fazem parecer que até que a pessoa que está sendo ajudada está te ajudando. Muitas vezes, sabe por quê? Porque elas se alegram com a alegria do outro, se alegram genuinamente mesmo. A pessoa percebe que o outro está feliz com a felicidade dele, está feliz com a superação que ele teve, né? Está feliz com... Jesus, quando dá aquela mensagem: aquele que fizer o bem a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o estará fazendo. Quer dizer, ele realmente ficava feliz quando um discípulo dele conseguia curar, quando um discípulo dele conseguia ensinar, né? E isso acontece com todos os mestres genuínos. Eles se alegram tanto em fazer o bem que o beneficiado se julga um benfeitor também. Pode falar: trouxe uma alegria para ele. E os espíritos superiores nos dizem: olha, Jesus não precisa de nada de nós, mas ele vai se alegrar muito com a nossa evolução espiritual, com aquilo que nós podemos dar de sacrifício das nossas próprias imperfeições. Esse é o maior presente que nós podemos dar para ele, e para nós mesmos, e para todos aqueles que nos cercam por consequência.